a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5, e nos próximos 25 minutos nós estaremos refletindo sobre a vida de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, você vai abrir a sua Bíblia e vai fechar os seus olhos, vai pedir a Deus que fale ao seu coração. Assim que você encontrar o texto, vai fechar os seus olhos e pedir ao Senhor que lhe fale ao coração. Fala ao teu povo, Senhor, pois queremos ouvir a sua voz. O Senhor tem sido adorado e nós, neste momento, queremos ouvi-lo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos juntos. Amém. Tira o site para mim. Cortar. Os meninos da banda usam mais retorno do que eu. Então eu fico parecendo que eu estou gritando o tempo todo. Irmãos, esse texto de Naamã é conhecido por toda a igreja, a maioria dos cristãos conhece este texto. Eu vou apenas situá-los histórico-geograficamente neste texto, nessa história. Naamã era um general do exército sírio. E ele era um grande homem. Ele não tinha apenas o respeito por sua patente. Ele era amigo do rei. Tanto que ele era quem entrava com o rei no templo de adoração e segurava no braço do rei para que o rei se ajoelhasse para a adoração. E isso era um cargo privilegiadíssimo. Poucos tinham essa confiança do rei para entrar no templo, conduzindo o rei em adoração. Quero dizer aos irmãos que Naamã era um homem digno. A sua postura moral dentro de casa gerou carinho da parte dos outros. Estou dizendo isso antes, porque quando lermos um texto, nós vamos entender as atitudes das pessoas. Naamã era um homem respeitado e o rei não queria abrir mão dele. Naamã tinha lepra, hanseníase, e isto era um problema enorme naquela época. Hoje basta tomar a pílula durante 6 meses e estaria curado, imune a essa doença. Hoje pela manhã o pastor Raberto nos disse que ele não tem mais o vírus da hepatite C. Ele contraiu a hepatite e foi 6 meses de tratamento e, graças a Deus, completamente eliminado essa doença do seu corpo. Hoje nós temos cura para a lepra, para a hepatite, hoje nós temos cura para várias doenças. Mas quero dizer aos irmãos que naquela época a lepra era um mal que destruía não apenas o corpo da pessoa, mas destruía também os relacionamentos, porque uma doença sem cura era parecido com a AIDS no início. As pessoas tinham medo daquilo, porque ninguém sabia como, não tinha cura. Agora, aquele homem, ainda que leproso, entrava com o rei no templo para adoração. A postura daquele homem era extremamente lapidada, de lealdade, de segurança, que o rei, mesmo tendo o seu general leproso, o mantinha no comando do exército e o mantinha no templo de adoração, mesmo sendo imundo perante a maioria dos povos. Isso demonstra uma força de caráter muito grande daquele camarada. O texto diz o seguinte, versículo 1: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria
e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Disse então esta senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: aquela menina era escrava judia, que estava servindo como escrava a Naamã. Ela não tinha motivos nenhum para querer ajudar aquele camarada. Ele era o dono dela. Os escravos, eles eram submetidos a desconfortos da sua classe social. Mas aquela menina conhecia o Deus de Israel e conhecia o profeta que invocava aquele Deus. Conhecia também Naamã e a sua postura moral, a sua postura de vida. Então ela disse: oxalá que aquele homem, que Naamã, pudesse se encontrar com o profeta de Deus. Ela deu a dica, ela disse onde é que vendia o remédio, ela disse onde é que estava a cura. Meus irmãos, não é fácil você torcer por aquele que te incomoda. Hoje eu cometi um lapso e peço perdão aos irmãos, porque foi um erro gravíssimo. Durante uns 5 minutos eu torci pelo Flamengo hoje. Isso é uma coisa horrorosa. Mas eu vi lá Flamengo, ou Fla e COR. Pensei que era Curitiba. E eu estou torcendo para o Fluminense nesse campeonato, para o Fluminense não ser rebaixado. Eu vi, se o Flamengo ganhar do Curitiba, significa que o Fluminense escapa do rebaixamento. Aí comecei a torcer para o Flamengo. Depois que eu fui ver que era Corinthians. O COR não era Curitiba, era Corinthians. Aí eu falei, chamei o Lucas, falei: Lucas, eu errei, tá? O papai estava torcendo aqui uns minutinhos pelo Flamengo, mas isso não se faz. É muito difícil torcer, ajudar aquele que de alguma forma incomoda, nos traz sofrimento. O Flamengo acabou ganhando. Gente, a oração de pastor é um perigo, tá? Até momentaneamente é um perigo. Por isso me desculpo com os irmãos. O fato é que até eu torci para o Flamengo por alguns instantes. É claro que equivocadamente, mas torci. Mas não é fácil isso. Tal como não foi fácil, não era fácil para os escravos torcerem para os seus senhores. Mas aquela menina não. Ela torcia por aquele que era dono dela. E ela então encomendou a cura. Falou: olha, leva lá para conversar com Samuel, com o profeta do Deus de Israel. Aquela mulher de Naamã, que também o amava, falou com Naamã. Naamã foi conversar com o rei. E aí está lá o versículo seguinte que diz, versículo 4: então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou uma carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, saibas que te enviei a Naamã, o meu servo, para que te restaures da sua lepra. 440 quilos de prata, 114 quilos de ouro. Meus irmãos, talvez os irmãos achem estranho o fato de um rei mandar para um outro rei presentes e uma solicitação de cura. Quem aqui assiste aqueles filmes épicos do Schwarzenegger, das feiticeiras lá dos bárbaros? Cada rei tinha uma feiticeira que providenciava a cura para as enfermidades e que também fazia a profecia das batalhas, se ganharia ou se perderia. Todos os reis tinham isso. Quando o rei Ciro, que o seu grupo não tinha nenhum dos seus profetas em condições de providenciar a cura para Naamã, e ouviu dizer que no caso do reino de Israel, que não era seu aliado, Síria e Israel, ora estavam a bem, ora estavam de mal. Parece irmãos. Um momento da história, em 100 anos, eles se tornaram parceiros e inimigos várias vezes. Esse era o contexto.
Naquele momento, o rei de Israel recebeu aquela carta com muito temor, achando que aquilo era uma provocação de guerra, uma desculpa para